Então essa aqui é a apostila de comandos elétricos. A gente tem a parte aqui da capa da apostila. Também tem o sumário explicando todos os conteúdos, todos os tópicos que a apostila vem abordando. Tem bastante conteúdo aqui na apostila, bastante tópicos. Aqui também a parte dos exercícios, tem bastante. E aqui a apostila começa dessa maneira, explicando qual é o objetivo da apostila, certo? Algumas dicas importantes aí para você que vai estudar a apostila. E aqui já entrando aqui nos principais assuntos da apostila, que é comandos elétricos para ar-condicionado central, né? E quando a gente fala de ar-condicionado, a gente está falando do ciclo de refrigeração. Então aqui a apostila vai abordar esse tipo de assunto. Aqui tem bastante conteúdos, tem bastante equipamentos aqui que tem um ciclo de refrigeração, que trabalha com o ciclo de refrigeração. Então assim, é muito importante você focar nessa parte, que é entender esse ciclo de refrigeração aqui. Entendendo o ciclo de refrigeração, você vai entender praticamente todo a parte aí do ar-condicionado. E aqui tem para você que está na dúvida aí o que é um compressor, qual é a sua finalidade, certo? Aqui tem também explicando sobre compressor, quais são os tipos de compressores que tem no mercado, tanto compressor, condensador, válvula de expansão, dispositivo de expansão, tem tudo aqui na apostila, certo? Então a apostila começa mais ou menos com essa introdução de você conhecendo os ar-condicionado central. Aqui está a parte de um ar-condicionado central que possui um motor de indução com sistema de polia, certo? Aqui você conhecendo as partes individual de cada componente de um self de condensação a ar, ou então pode também um self de condensação a água, dependendo aí do tipo de aplicação, e por aí vai. Na parte também da elétrica, você vai conhecer também sobre calcular corrente elétrica, calcular potência elétrica e por aí vai. Também tem a parte de circuito. A parte do diagrama dela aqui é bastante interessante. Aqui tem a parte também de vários componentes daí que você vai encontrar no sistema de ar-condicionado central, certo? E aqui está a finalidade de cada um deles, para quê, como também onde que são instalados, certo? Aqui também tem a parte de leitura de interpretação de diagrama elétrico e a simbologia, por exemplo, aqui você tem um fusível, né? E aqui tem a sua simbologia e aqui também tem a sua parte que é a imagem dele, para mostrar para você como é que é a imagem do fusível, certo? Então, por aí vai. A parte de exercício é bastante simples também. Por exemplo, aqui, comando elétrico em um splitão self-contained de condensação a ar. Aqui está explicando mais ou menos como é que faz a ligação dele. Olha só como é que você faz a ligação desde o termostato, ligando certinho, até o acionamento aí dos motores, do compressor e por aí vai. A apostila é bastante grande, tem bastante conteúdo, então tem também ligação com chave seletora, ligação com botoeira. Então a apostila é muito grande, então assim, a apostila tem ligação de bomba. Então esses aí são os conteúdos da apostila, tá? É só você dar uma estudada, dar uma dedicada aí na questão de entender mais ou menos esse esquema elétrico, tá tudo certinho aqui, ó. Para você, passo a passo, como você vai fazer, é só seguindo os fios aqui, você vai conseguir saber a finalidade de cada um dele. E também aqui essa parte que é muito importante, que é o tema, né? Que é, por exemplo, assim, você tem esse circuito aqui. Ó, você tem esse circuito, mas aqui você vem aqui no tema aqui, que é a parte principal, falando o seguinte, que é uma ligação do splitão e taxa de controlador da Roniel. Então assim, como é que faz a ligação do controlador da Roniel? Você vai vir aqui, você vai ver o esquema elétrico do controlador. Aqui tem os disjuntores, tanto de proteção como também o disjuntor aqui de comando. E aqui você vai ver toda a parte de funcionamento, para a parte de ligação desse ar-condicionado. Tem bastante aqui, tá? Então, pessoal, essa apostila aí, eu já mostrei para vocês o tópico dela, certo? Quais são os conteúdos dela. Tem bastante conteúdo, tem muito da apostila. Então, é só uma questão de tempo aí para você estar estudando. Também tem a parte de resolver problemas de erro, de código de erro, por exemplo. Falha no sensor do meio do condensador. Isso aqui já é um problema que acontece no EcoSplit da carne. O sensor fica localizado mais ou menos nessa posição aqui,
que é o sensor que vai ler a temperatura aí do gás do condensador, e a forma de poder testar ele é com alicate de perímetro na escala de resistência e medir a resistência dele, sendo que o fabricante te dá a resistência dele, que é 10K com a temperatura de 25. Então você vai pegar o alicate de perímetro do jeito que está aqui, ó, certo? Mediu, mediu com a escala de 20K e está com a resistência de 10, de 9, próximo a 10, o sensor está bom. Se não tiver com essa resistência, na hora que você está fazendo a medida, é só descartar, trocar o sensor e ligar o equipamento e botar para funcionar e você vai resolver o problema. Tá vendo? Tem também o pressostato, como é que você vai fazer o teste do pressostato e por aí vai, tá? Tem muita informação aqui, espero que vocês gostem da apostila e gostem do conteúdo.